Deixa eu trazer aqui o Joaquim de Carvalho, que tem notícias para nós. O comentário de Joaquim de Carvalho. Fala, Joaquim, tudo bem? Olá, Gisele, boa noite, comunidade. Tudo certo. Estava até agora há pouco lá na região do Paraisópolis e estamos apurando aí uma história para ver se publicamos a tempo para uma reportagem, a tempo que eu quero dizer, amanhã ou depois, para esclarecer esse caso bastante, eu diria, misterioso, né, que ocorreu lá naquela região. Então, estou aqui, posso dizer para você quais são as novidades, quais são os caminhos, o que é que a polícia já apurou e o que é que ela ainda não apurou e poderá apurar. Ótimo, eu sei que você não vai poder contar tudo, até porque você está apurando a conclusão disso, né? E vai fazer uma reportagem mais completa, mas o que você puder nos trazer de notícias é até bom, porque é um tema super importante hoje e a gente estava agora conversando sobre os últimos acontecimentos, que são, né, a coletiva do Bolsonaro, a reunião ministerial. Então, vamos partir para o outro tema importante do dia, que é o caso Tarcísio, que você foi in loco, né? Você foi pessoalmente lá apurar essa história. Então, conta para a gente o que dá para contar. Bom, eu consegui falar com parentes dele, tá? Não vou ainda dar o nome. Do Felipe, né? Do Felipe, tá? Então, consegui falar com parentes. Eles não engolem essa história de que o Felipe atirou nos policiais, porque o Felipe estava desarmado, eles sabem que estava desarmado. Eles já prestaram depoimento, alguns parentes, dois, já prestaram depoimentos não vou falar o nome deles ainda, isso vai estar na reportagem. Prestaram depoimento na polícia. A própria polícia já, pelo menos o que eles contam, conversando com eles, já aventa a possibilidade de ter havido abuso ali de autoridade. Por quê? Eles usaram essa expressão abuso de autoridade. Porque não há ainda não está claro no inquérito o que é que os policiais do serviço reservado estavam fazendo lá, da Polícia Militar, um deles treinado pela ABIN. Então, e no depoimento que esses policiais prestaram, eu vi o inquérito, são 170 páginas por enquanto, li o inquérito. E no depoimento que eles prestaram até agora, eles dizem não conhecer sequer o responsável pela segurança do Tarcísio. Ora, se eles não estavam lá fazendo a segurança do Tarcísio, o que eles estavam fazendo? Qual era a missão? Qual era a operação? Isso está no inquérito. Quer dizer, essa estranheza, porque o delegado pediu uma das últimas providências, ele pede a polícia investiga, ele dá uma ordem, o delegado dá uma ordem para os investigadores, querendo saber quem é o responsável pela segurança do Tarcísio. A polícia ainda não sabe. O Tarcísio estava lá sem segurança, teoricamente, entendeu? E a polícia estava lá cumprindo uma missão secreta. E uma pessoa foi morta e essa pessoa não estava armada. Então, nós temos já assim, um inquérito que mostra tudo isso que é muito estranho. Se o delegado levar isso a sério, se fizer um trabalho bem sério, vai descobrir aí, talvez, uma facada 2.0, para não usar a expressão que nós não podemos usar. Tá? Então, podemos estar diante dessa grande farsa e isso poderá aparecer no inquérito. Importante é que a polícia ela recuperou algumas imagens, não mostra o momento do tiro, tá? Do tiro que matou o Felipe. Ela conseguiu as imagens da Casas Bahia, tem uma Casas Bahia lá, no acesso àquela rua, e aí mostra que, de fato, havia... eram pessoas em motos, armadas, tá? Fecharam a via e estavam, pelo menos ali nas imediações, no local que dá acesso ali aquele chamado polo universitário. É uma fundação ítalo-brasileira, que já opera lá há bastante tempo e estavam fazendo um curso novo. E ali, então você vê os jovens estavam com armas, tem uma imagem, de fato, do Felipe
numa moto, pilotando a moto, e essa imagem foi feita bem de perto, provavelmente por esse policial do serviço reservado. Tem a foto no inquérito? Essa foto está no inquérito. É uma imagem, um frame. Na verdade, tem um vídeo. Só que no inquérito eles pegaram um frame. No inquérito, o vídeo faz parte do inquérito. Na parte impressa, que a gente teve acesso, tem um frame do vídeo. Então, tem ali o Felipe e tem o Rafael, que é essa pessoa que está foragida, que estava com ele e está com o celular na mão. Isso tem. Agora, a polícia mesmo, quando esteve lá, um agente e um investigador do DHPP, Polícia Civil, não é militar. E eles fizeram um relatório do que aconteceu. Eles não falam de tiros na direção dos policiais. Eles falam o contrário. Falam que seguranças do Tarcísio atiraram contra essas pessoas. É isso que eles falam. Eles não falam, eles disseram que fizeram uma apuração preliminar, é o primeiro relatório de investigação, e falam que os seguranças do Tarcísio atiraram contra pessoas que estavam em situação ameaçadora, algo assim. Mas não falam que receberam tiros. Não falam, isso não diz. E agora, o que nós vamos mostrar é o depoimento de 2 parentes. Eles também prestaram depoimento à polícia e falaram comigo, gravaram, e aí eles vão contar da estranheza, eles acham, essa é a opinião deles, a questão da arma, eles dizem que o filho, esse rapaz, estava... ele tinha passagens pela polícia, fazia coisa errada, como eles disseram, mas que eles entendem, e eles falam claramente, que o filho, eles falam isso, não vão contar, não vão mostrar. Eles acham que o filho foi vítima de uma armação política, uma execução política. Eles têm ideia do... Assim, o contexto de ele estar naquela rua? Tem alguma história sobre isso? Ele passa lá por algum motivo? Não, ele é envolvido com criminalidade. Agora, o que eles dizem é o seguinte, que o Felipe, eles não têm contato, não tinham, eles viam o Felipe na rua. Isto é, eles não estavam mais convivendo muito com o Felipe, muito pouco, que o Felipe, há cerca de 1 ano, se separou da mulher, chama Ana Paula, com quem teve 3 filhos, né? Eu tenho um filho de 2 anos, e quando ele era casado com a Ana Paula, vivia com a Ana Paula, ele morava muito perto da casa da mãe dele. Tá? Aí depois, quando ele se separou, ele foi para um outro local, mora em Paraisópolis, mas não convivia muito. Então, eles viam, às vezes, na rua mesmo, entendeu? Como é que tá, não sei o quê, etc. Não sabiam, por exemplo, que ele tinha comprado uma motocicleta de 26 mil. Então, e admitem que ele estava fazendo coisa errada. Eles mesmo falam, usam essa expressão, fazia coisa errada, estava fazendo coisa errada, é uma vida que ele escolheu. Ele estava dizendo, agora, o que eles não aceitam é que ele tenha ido lá com arma para atirar. Porque, primeiro, não era do perfil deles, nenhum crime deles era nesse sentido. Então, isso eles não aceitam. Então, e eles entendem que, como o Felipe não tinha arma, que tem que ser investigado a hipótese da execução, de um crime político, de um crime para gerar essa repercussão. Agora, esse envolvimento do agente da ABIN é algo que pode explicar todo o caso, né? Porque, assim, ele pediu licença por motivos pessoais, ele nem explicou, e aí confirma-se que ele era assessor do Tarcísio, né? Da campanha do Tarcísio. Então, o que ele estava fazendo lá, né, Joaquim? O que acontece? Na verdade, ele não é assessor da campanha do Tarcísio, nem isso ele assume. O que acontece é o seguinte... Não é oficial, né? Não é oficial e nem fala não oficialmente. Por isso que eu estou dizendo, é estranho a presença dele lá. É estranha a presença dele. O que ele diz? Ele diz o seguinte, ele era do serviço reservado do quartel-general lá da Polícia Militar, o quartel central, do Bom Retiro. Soldado, é o que ele diz. Aí ele diz o seguinte, naquele dia recebi uma missão, mas não diz de quem é.
mas diz que era dos seus superiores, que ele deveria ir para lá para Paraisópolis, onde haveria uma agenda do Tarcísio. E ele diz, foram em dois, o outro era um cabo. O outro entrou e aí se encontraram com mais 2 policiais do serviço reservado do 16º Batalhão da Polícia Militar, que teoricamente é da região ali, e é da região e não tem o mesmo status que esses 2 têm, porque são do quartel central. Tá? É do quartel central, ali no Bom Retiro, onde fica o comandante-geral da Polícia Militar. Então, aí os 4 estavam lá, a paisana, e teoricamente nem conheciam os seguranças. Entraram, é o que eles dizem, e eles podem estar dizendo isso para poder o quê? Tentar livrar o Tarcísio. Porque é muito estranho que vai fazer um serviço reservado sem fazer parte da segurança do Tarcísio. Então, parece ser uma operação plantada. Mas isso só pode afirmar quando a gente vamos afirmar, parece ser plantada, porque não tinha uma missão, não tinha uma função, um serviço reservado ali. E eles dizem que nem conhecem o chefe de segurança. Claramente, eles estão tentando livrar o Tarcísio. E aí, se a polícia avançando nessa direção, você fica assim, então por que a polícia, se ela não estava fazendo lá policiamento, como é que ela vai e mata uma pessoa? Como é que o cara mata? Isso é um homicídio e não é um homicídio em razão do exercício da sua função. Então, você vê pelo inquérito que eles tentam livrar o Tarcísio. Tá? Agora, eu estou dizendo, faz sentido que os 4, esses 2 do quartel central, estivessem lá, se não fosse para fazer a segurança do Tarcísio? Não? É por isso que o delegado pediu que os investigadores descubram, é exatamente a ordem, descubram quem é o responsável pela segurança do Tarcísio. Porque aparecem lá policiais militares que vai lá e mata uma pessoa e gera uma grande repercussão, como se isso fosse um caso de ameaça. Entendeu? Então, eu diria para você o seguinte, claro que qual é o objetivo de uma investigação bem séria, se for levar adiante, é dizer, eles eram clandestinos, eles estavam lá fazendo uma segurança clandestina do Tarcísio. Claro que é isso. Mas o que está havendo que você olha hoje, o que você vê pelo inquérito? Que eles tentam livrar o Tarcísio. Agora você diz, então o Tarcísio está livre? É o mesmo contrário. Aí é que aumenta a suspeita, porque eles estão o quê? Escondendo alguma coisa. Porque se fosse uma operação regular, era só dizer, nós estamos designados para fazer a segurança do Tarcísio. Ponto final. Ou eles poderiam dizer, não, nós fomos lá fazer a segurança voluntária do Tarcísio. Nós somos como voluntários. Eles poderiam dizer isso. Bolsonaro tinha voluntários lá em Juiz de Fora, muitos, a maioria era voluntária, chamado voluntário. Mas eles não dizem isso, eles dizem que estavam cumprindo missão, mas não dizem que missão é essa. Que missão é essa? O serviço reservado faz investigação secreta. Por isso que eles não usam uniforme e eles se infiltram. É uma atividade de investigação da Polícia Militar. O serviço é de uma investigação. Eles são infiltrados, às vezes são infiltrados em quadrilhas, e aí eles estavam lá e produziram os elementos que permitiram ao Tarcísio afirmar imediatamente que tinha sofrido um ataque. Ele próprio, para dar esta versão de que era alvo do crime. E o Bolsonaro tinha tentado ligar o Lula ao crime. Então, você vê que tudo isso, e é isso que um dos membros da família, que é politizado, que tem consciência, é o que ele disse na entrevista. Entendeu? Então, ele fala que o filho, ele acredita que o filho esteja no centro de uma grande armação para produzir resultado político. É um grande escândalo, né? Um grande escândalo na campanha do Tarcísio. Exatamente. Agora, essas coisas todas que a gente fala assim, a gente gosta de... Todos nós gostamos de alguém fazer uma afirmação direta, mas isso você só faz quando tiver elementos. O que nós podemos afirmar é não há uma explicação para aqueles policiais estarem lá. Não há uma explicação, eu diria, funcional. Essa explicação não existe. E agora ficou muito mais claro, depois que o inquérito avançou, viu 170 páginas,
e ouvindo hoje os parentes da vítima, também fica claro que o rapaz não era nenhum matador de policial, ele tinha envolvimento com crime, mas não era nenhum matador de policial e não tinha nem arma, até onde eles conheciam, né? Nem manuseava a arma. E revelar uma outra coisa que é interessante. A própria corregedoria da PM, que tem uma autonomia para abrir investigação, a própria corregedoria ela procurou a família para começar uma investigação por suposto abuso. Agora, eles não querem falar com a polícia porque tem medo, tá? Porque sabe que o caso é o que eles dizem. Esse caso envolve gente muito grande e a própria polícia, tá? E a própria, vamos dizer, eles têm medo da polícia, é verdade. Ele falou, a gente sempre morou em comunidade, a gente sabe o que acontece quando a gente denuncia algum policial. Joaquim, o Carlos Alberto Veloso Lopes mandou um grande apoio aqui, deixa eu agradecer a ele. Eles vão matar o Paulo do coração. Se ele não aguenta a pressão, tem que afastar ele até o dia 31, pois a ameaça de golpe há e haverá até lá, mas não enfrentará manifestações nacionais e internacionais apenas se houver. Peru é que morre de véspera. Não, o Paulo aguenta, isso aí é só a ansiedade dele, mas ele vai aguentar no ar todos os dias aqui. E, Joaquim, eu sei que o Marcos Alvim já está aqui, você vai entrevistá-lo agora, o cineasta, fez um filme sobre Lula, tem muito que contar sobre bastidores do Lula, aliás, amanhã é Lula Day, né? Mas a Maria de Lourdes pediu para você falar sobre o caso do esquema das rádios, que é o que está bombando agora, se você puder falar rapidamente, claro. E eu peço a paciência do Max aqui, uns minutinhos. Não, vamos falar rapidamente. Bom, o Alexandre de Moraes mandou investigar por desvio de finalidade. Quer dizer, usar o dinheiro do fundo partidário para produzir uma auditoria que é furada. Então, essa história do esquema da rádio, eu digo para você o seguinte, é mais uma tentativa do Bolsonaro tumultuar. Agora, vamos ver até onde ele vai ter força para isso. O Bolsonaro já sabe que vai perder a eleição. Sabe. Você vê que ele tem tracking, a campanha dele tem tracking, óbvio, você vê as pesquisas, ele não sai e o Lula também se mantém na dianteira estável, ele sabe. Então ele está produzindo, tem até gente falando que poderia ser essa história das rádios, o plano Cohen dele, né? O plano Cohen foi usado pelo Getúlio para criar o Estado Novo. Então ele está criando uma narrativa para dizer, fui roubado, porque ele tentou dizer que as urnas eram furadas e não se encontrou nada de furado nas urnas. E agora ele está dizendo que ele vai dizer que não pôde fazer propaganda e que o TSE sequer quis investigar. É o que ele vai dizer. Então, eu estou dizendo, faz parte do jeito do Bolsonaro fazer, de agir. Agora, é uma tentativa de tumultuar, claro que é. Agora, a minha avaliação, Bolsonaro já está perdendo força. Então, eu vou dizer o seguinte, ele não tem força, porque se tivesse dado um golpe, mas ele não tem essa força. Não tem. Você vê que as forças militares estão já recolhidas, no sentido não falam muito, como estavam falando antes do primeiro turno, falava demais. Exatamente. Então, já não fala, e você tem o Congresso se posicionando, entendeu? Mesmo até o Arthur Lira, em relação ao Roberto Jefferson, que também faz parte dessa confusão que eles querem criar. Até o Arthur Lira se manifestou. Tá? Então, ele não tem clima, mas que é uma tentativa de tumultuar, e se ele pudesse usar isso como golpe, eu usaria. Mas eu entendo que ele não tem essa força. Eu dizendo para vocês, honestamente, não tem. E digo para vocês, não vai fazer. Não vai porque não tem força. E outra coisa, o Bolsonaro, ele gosta de dinheiro. E aí eu digo para você o seguinte, ele é um comedor de dinheiro, a gente sabe, o patrimônio que ele criou, que ele construiu, não pode ter sido construído com dinheiro honesto. Não pode. Então, interessa para ele se manter como uma liderança forte, e os filhos estão na política, e ele, como essa liderança,
Ele é um cara que pode eleger pessoas, mostrou isso. Então, ele tem um poder muito grande. As pessoas vão precisar dele. Então, eu entendo que ele vai tentar, como ele fez outras vezes, ao longo da vida dele. Ele vai tentar esticar a corda, esticar a corda, esticar a corda. Se ele tivesse força para romper, ele romperia. Mas ele não tem. Porque o que pode acontecer? Ele pode ficar sem nada, ou tudo ou nada. E eu entendo que ele não vai fazer. Então, essa é a minha avaliação, vocês podem me cobrar depois. E isso não significa que a gente não deva olhar para ele e denunciar todo dia que ele é um golpista, que o que ele quer é ser ditador do Brasil. Só que o projeto dele de ser ditador para o Brasil passa pelo voto. O que ele quer? Ele quer mais um mandato para nomear pelo menos mais 2 para o Supremo Tribunal Federal, pelo menos. Já controla o Congresso, já comprou o Congresso. O parlamento, o que foi eleito, tende a apoiá-lo, tenderia, se ele ganhasse a eleição, a apoiá-lo. Então, esse é o maior perigo. Ele conseguiu uma eleição pelo voto, porque aí ele implantaria uma ditadura pelo voto, como ocorreu na Hungria. Entendeu? Isso poderia acontecer, sim. Esse é o maior perigo. É por isso que essa eleição é perigosíssima. Mas, no mais, ele vai tumultuar. Mas eu entendo que não vai além disso. Claro, vai ter que ter muita resistência. Ele vai ficar, enquanto está comemorando, se ocorrer essas pesquisas estiverem certas, enquanto o Lula já está comemorando, montando o ministério, etc. E, enfim, o Brasil indo para adiante, ele vai tentar manter a tropa dele. O tempo não, mas fui roubado. Essa eleição, a história vai dizer. Não, e vai tumultuar, vai pedir recurso, vai de novo falar da propaganda se isso não impugna, vai fazer recurso para o STF, vai fazer um monte de confusão para manter a base dele unida. Vai espernear, né? Tá. A Leida Caldas comenta aqui que o pronunciamento no Palácio da Alvorada, ele estava rodeado de ministros para falar de questões eleitorais, de campanha, para apontar um suposto crime eleitoral. É muita cara de pau. Sim, e que não tem nada a ver, né? Ministros que não tem nada a ver com a eleição, com a campanha, enfim. Ele chamou 2 puxa-sacos lá, que era o ministro da Justiça de um lado e o Heleno de outro, e é isso, é quem tá topando, né, Joaquim? Mas é isso, vou ouvir você e o Max Alvim aqui, convido todo mundo então